Beleza. Então agora nós vamos analisar o que, galera? Que você, tipo assim, você tem hemácia, no caso o ser humano, tá? E essa hemácia vão ter pigmentos proteicos que são as hemoglobinas. Hemoglobinas. A capacidade dessas hemoglobinas, né, que vão carregar tanto O2 e CO2, a gente vai chamar isso de saturação. Que vai ser a capacidade, né, de carga, né, de carregamento, digamos assim, carga de O2 e CO2, tá? Aí a gente vai ver que existem fatores que vão influenciar essa saturação, que é essa capacidade, tá? A gente vai ver isso aí, ok? Basicamente a gente vai ver fatores como pH do sangue, tá? E também a disponibilidade de gás no sangue, que nós chamamos de pressão de oxigênio e a pressão do CO2. Lembra? Quando tem esse PO2 ou PCO2, é uma medida de pressão, mas nada mais é, assim, simplificadamente, que a concentração dos gases no sangue, tá? E aí é o seguinte, essa saturação, que é essa capacidade de carga, a gente vai analisar o que? Você vai botando oxigênio no sangue, as hemácias vão incorporando o oxigênio, por exemplo, só que chega uma hora que as hemácias estão todas ocupadas. Não adianta você colocar mais oxigênio, que elas não vão conseguir absorver, tá? E é isso que a gente vai analisar agora até graficamente, ó. A hemoglobina, ela pode se ligar a várias substâncias, como a gente viu, tá? E a gente vai chamar a saturação de hemoglobina como o percentual de O2 ligado à hemoglobina, que é o que eu falei, né? A capacidade dela carregar, tá? Só que o que acontece, pessoal? Esse termo saturação da hemoglobina, ele vai estar associado ao O2, entende? E não aos dois, tá? Quando fala assim, eu expliquei o conceito de saturação no geral, mas a saturação da hemoglobina formalmente vai ficar essa questão da análise do oxigênio nela, tá? Depois vou até separar isso aqui na folha para não dar confusão. Mas enfim, uma situação normal, né? O aumento da pressão de O2, que é o que? A disponibilidade de oxigênio no sangue, a PO2, faz com que mais hemoglobinas ficam ligadas a esse gás. Isso é óbvio. Quanto mais oferta, né? Quanto mais sangue você tem, mais hemoglobina vai estar associada ao gás, ligada ao gás. Tá? De forma que você consegue atingir uma saturação das hemoglobinas de 100%, ou seja, todas as hemoglobinas vão estar ocupadas com oxigênio. Tá? Então entenda bem. Quanto mais oxigênio no sangue, obviamente mais hemoglobina com oxigênio eu vou ter. Só que chega um momento que eu ocupo todas. Aí é o que eu chamo de saturação de hemoglobina, tá? Por exemplo, quando eu pego o sangue arterial, que é o sangue que vem do coração
ou que vem do pulmão, que depois vai para o coração e vai para o corpo, que é aquele sangue que, quando ele vem do pulmão, ele vem cheio de oxigênio. Lembrando, sangue arterial, sangue rico em oxigênio, sangue venoso, sangue com baixa concentração de oxigênio e rico em CO2, né? Então, quando eu recebo esse sangue que vem lá do pulmão, que vai para o coração e vai para o meu corpo, que eu chamo de sangue arterial, rico em oxigênio, eu tenho uma alta concentração de oxigênio nesse sangue, que é o 95 aqui, ó, milímetros de mercúrio, Hg mercúrio. O que vai nesse valor de disponibilidade de oxigênio no sangue, eu consigo uma saturação de 97% das hemácias. Tá? Então vamos analisar aqui, ó. Quando o meu sangue atinge, por exemplo, ó, 95 milímetros de mercúrio, seria mais ou menos aqui. Vou botar aqui, ó, assim, ó, que é 80, vai ser 90, 100, 110. Vou botar aqui assim, ó, 95. Eu atinjo aqui 97%. Seria aqui. Tá? Se eu aumentar essa disponibilidade de oxigênio no sangue mais, eu atingo 100% das minhas hemácias, tá? Que aí já é aqui sim, né? Mais ou menos. Agora, por exemplo, quando eu pego o sangue venoso, que é o sangue que vem do corpo, você tem que lembrar o seguinte, gente. Quando você inspira, você não inspira bonitinho só O2, não. Vem O2, vem CO2, vem nitrogênio. E quando você expira, você também não vai expirar bonitinho só CO2, não. Você expira uma proporção de oxigênio ainda, que você, tipo assim, tem um grande oxigênio que entra, seu organismo pega uma parte e sobra um resto que sai na expiração junto com o gás carbônico, tá? Então, naturalmente, o nosso sangue venoso também vai ter oxigênio nele, só que numa proporção muito menor. Porque quem comanda lá é o CO2, ele é rico em CO2. Então o sangue arterial, que é o sangue que vem do coração para distribuir oxigênio para o corpo, tem muito oxigênio, muita saturação da hemácia. O sangue venoso é o sangue que após passar nas células, deixar oxigênio, ele vai ganhando gás carbônico. E ele tem baixa concentração de oxigênio. Então, olha só, o nível de oxigênio no sangue disponível tem total relação com a saturação das hemácias. Então, quando eu pego sangue venoso, eu só vou ter 40 milímetros de mercúrio de oxigênio nesse sangue, que ele é baixa concentração de oxigênio. E olha só, eu consigo uma saturação de 75% de hemoglobinas, tá? Então, o que nós vamos concluir aqui? A saturação das hemácias é diretamente proporcional à disponibilidade de O2, que é o que nós chamamos de PO2, né? Pressão do oxigênio. Vou copiar aqui porque se não der certo. Pô, não quer fazer mais texto não, mas fica apagar isso aí. Bobeira, hein?
Então é isso aí. Gente, alguma dúvida? Não. Não. Beleza. Não. Aí aqui fala, ó. Entretanto, esse perfil de saturação que a gente está vendo, né? Aqui nesse gráfico X você tem a disponibilidade de oxigênio no sangue, que é o PO2. E aqui você tem a proporção de saturação da hemoglobina. Por exemplo, quando nós atingimos aqui 40 miligramas de mercúrio de oxigênio, que é no caso do sangue venoso, vou botar em azul que é a cor dele, você já vai ter aqui uma saturação mais ou menos aqui em torno dos 75%. Então, à medida que sua disponibilidade de oxigênio no sangue diminui, sua saturação diminui. Por isso que eu falei a questão da proporcionalidade. Só que isso aqui aumenta até certo ponto, tá? E aqui fala um negócio interessante. Entretanto, esse perfil de saturação, né, que tem esses parâmetros aqui que a gente consegue estabelecer, né? Com 95 eu chego em 97, com 40 eu chego em 75. Essa história toda pode mudar devido a alterações no processo de afinidade da hemoglobina. O que é essa afinidade? É aquela questão de meio de química, né? Uma molécula, quando ela tem afinidade com a outra, ela se liga facilmente. Quando ela não tem afinidade com a outra, ela se liga dificilmente ou ela pode ter algum tipo de aversão, que é o caso da molécula da água com a molécula do lipídio, que é a fobia, né? Que a gente fala. O termo, né? Hidrofóbica, aquelas coisas. Aí, por exemplo, ó, quando a saturação é alcançada com menores concentrações de oxigênio no sangue, isso indica pra gente que essas hemoglobinas estão com muita facilidade de ligar o oxigênio, tá? Por exemplo, existem situações no organismo em que eu não vou precisar de ter 95 miligramas de mercúrio de oxigênio no meu sangue. Volto a dizer, o mercúrio aqui, galera, faz parte da unidade de medida de pressão. Não tem nada a ver de ter mercúrio no sangue, não. Tá? Esse número significa concentração de oxigênio no sangue. Então é o seguinte, quando as hemácias estão com a sua afinidade alterada para facilitar mais ainda as ligações, eu não vou precisar de chegar nessa concentração de oxigênio no sangue para atingir esse nível de saturação, não. Com menos oxigênio no sangue, elas conseguem capturar mais o oxigênio ali, entende? Porque a afinidade está justamente na eficiência da hemácia em conseguir se ligar ao oxigênio. As afinidades das hemácias melhoradas por fatores externos vão fazer uma maior eficiência na ligação delas com o oxigênio. Uma menor afinidade das hemácias, naturalmente, vai ser o quê? Uma menor eficiência na associação delas com o oxigênio. Então, naturalmente, você vai precisar de mais concentração de oxigênio para fazer a hemácia chegar na mesma saturação de 97%. Tá? Então, deixa eu só trocar aqui para resumir a lógica. Então, galera, aqui eu passei o conceito geral, mas nós vamos entender a seguinte coisa. Quando a gente falar da saturação da hemoglobina, diretamente, nós vamos estar falando somente do oxigênio, tá? Analisando somente a questão do oxigênio na saturação. E aí o que acontece? A afinidade da hemoglobina vai se traduzir em quê? Uma maior afinidade me produz o quê?
vai fazer com que eu necessite, né, de menos O2 para atingir a saturação. Naturalmente, se eu tiver uma menor afinidade, vai fazer com que eu vá precisar de mais O2 para atingir a saturação. Beleza? Tranquilo aí pra vocês? Sim. Então tá bom. Vem quando aparece esse cara na tela aí, ele fica querendo aparecer, sabe? Não pode ver um holofote. Tá. E o que vai gerar essa mudança na afinidade da hemoglobina, né? Ver se tá nascendo, tá nascendo. Aí aqui a gente vai ver vários detalhes. Por exemplo, os mamíferos, a hemoglobina que tem quando ele é feto, ele é jovem, ela tem uma natureza diferente da hemoglobina do adulto, tá? Por quê? Ela vai ter maior afinidade, ou seja, ela vai ser mais eficiente na captura do oxigênio, tá? Isso aí tem a ver por quê? Porque quando o mamífero é um feto, ele está lá na barriga da mãe dele, tá? E dependendo da placenta da mãe dele, mandar sangue para ele recolher os oxigênios, né? O seu organismo fetal funcionar. Então, dessa forma, essa hemácia essa hemoglobina fetal vai ter uma maior capacidade de coletar oxigênio. Porque a hora que chega o sangue da mãe dele ali, ele tem que aproveitar o máximo possível daquele oxigênio. Porque ele ainda não está respirando por conta própria, ele está dentro da barriga da mãe, tá? Ok? Isso a gente está falando assim na questão da infância. Um outro detalhe também que vai influenciar é o seguinte: essa maior afinidade do oxigênio vai ocorrer quando a gente tem mamíferos adaptados à altitude. Que no caso, né, ser humano é mamífero, e também engloba aqueles caras que vivem em países altos, como Peru, Bolívia, né? Eu não lembro se é Colômbia ou Equador que é alto também, me fugiu aqui. Mas enfim, por que acontece, gente? Quando você está num local alto, o oxigênio, o ar é rarefeito. Eu tenho mais oxigênio ao nível do mar do que nas montanhas, tá? Em grandes altitudes, o oxigênio ele é rarefeito. Você pode ver que os caras, quando eles vão escalar aqueles picos altão lá, chega uma hora que eles às vezes põem até um respiradorzinho lá, portátil. E esses caras que vivem, ou seres que vivem em locais muito altos, o organismo vai desenvolver uma afinidade maior pela hemoglobina, de forma que, se eu tenho menos oxigênio entrando pela minha inspiração, eu tenho que melhorar a minha captura, meu processo de associação ao oxigênio, tá? Então aqui, por exemplo, você já tem um fator que vai influenciar nessa questão da afinidade, né? Se você pegar o feto e um indivíduo adulto, a afinidade do feto é maior da hemoglobina com o oxigênio. Então, ó, se você, vamos supor, se você pegar aqui, você está a concentração de oxigênio e aqui você está a saturação de hemácia. Se eu pegar aqui uma concentração de 40 miligramas de mercúrio no sangue do cara, vamos fazer essa reta aqui, ó. Enquanto que um indivíduo adulto vai saturar mais ou menos quase 60% das suas hemácias, o feto, devido à sua maior capacidade, com a mesma concentração, vai saturar quase 80%, tá vendo? Ou seja, a hemácia tem maior capacidade de capturar oxigênio do que o cara adulto.
Ficou clara essa leitura? Sim. Ficou. Ótimo. Outro fator que tem a ver vai ser a questão do pH sanguíneo. E aí ele está intimamente ligado ao nosso amigo CO2, né? Porque como a gente viu, o CO2, ele se associa lá com a água que está no seu sangue, o hidrogênio, e vai formando compostos de natureza básica, que vai ajudar o seu sangue a manter um pH ali normal, em torno de 7,4. Então é o seguinte, ó, o CO2 vai afetar naturalmente a afinidade, porque ele vai influenciar no pH do seu sangue, e naturalmente as nossas curvas aqui são diferentes também. Vamos ver, ó. Quando o CO2 se liga à hemoglobina, tá? A gente pode ter a formação de hidrogênios livres, né? Tá? Porque esse ácido carbônico é justamente o cara que é formado o seguinte, ó, a célula liberou a célula, né, ganhou oxigênio, a glicose, fez a respiração, liberou CO2 no sangue. Esse CO2 no sangue ele pode se associar à água que está no sangue e formar o ácido carbônico, tá? Então isso pode acontecer, é uma das rotas que o CO2 circula pelo sangue. A outra coisa é o CO2 se associar à hemoglobina, ok? Por exemplo, quando o CO2 se associa à água, nesse processo de formação do ácido carbônico, a gente tem a liberação de hidrogênio, tá? E o hidrogênio, ele acidifica a substância. Quanto mais hidrogênio você tiver livre em uma substância, mais ácida ela tende a ter, tá? Tende a ser. Então vou te dar um exemplo. Se eu tenho muito CO2 no meu sangue, tá? Eu vou fazer com que eu acabo tendo muito hidrogênio livre. Porque eu tenho muito CO2, vai ter CO2 se associando às hemácias, vai ter... Se eu tenho muito CO2 disponível, tem muito CO2 se associando às hemácias, também vou ter muito CO2 formando o ácido carbônico. E quando eu formo o ácido carbônico, sobra hidrogênios nessa reação química. Esse hidrogênio vai ficando livre no sangue. E aí o que acontece? Hidrogênio livre no sangue vai acidificando o meu sangue, tá? E se meu sangue for sendo acidificado, ele vai sair do seu pH normal, que é 7,4, e vai descer para 7,2. É uma pequena variação de pH que já é suficiente para influenciar na afinidade da hemácia em capturar oxigênio. Então, o que nós vamos concluir aqui, galera? Quando você está com uma alta concentração de CO2 no organismo, muito CO2, você vai ter formação de muito ácido carbônico, vai ter associação de muito gás carbônico com as hemácias, e na formação de ácido carbônico você libera hidrogênio que vai fazendo seu sangue se acidificar. Em que momentos que você tem isso? Vou te dar um exemplo bem simples. Quando você prender a respiração, a concentração de CO2 do seu organismo você não está jogando para fora, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Momentaneamente você vai acidificar seu sangue. Só para você ter uma ideia, né? Só para você ter uma ideia bem simples. Agora, quando você está com baixa concentração de CO2 no seu sangue naquele exato momento, baixa concentração de CO2, você vai ter menos formação de ácido carbônico, que vai ter menos liberação de hidrogênio no sangue. Então, naturalmente, o seu sangue, em vez de ele ficar aqui dentro dessa natureza aqui de 7,4, ele vai ficar mais básico ainda, que vai ser 7,6. Aí você vai ter um aumento da sua afinidade pela hemoglobina. Se nós formos fazer uma reta aqui, né? Vamos pegar o 40 aqui de novo, ó. Uma pessoa normal, com 40 miligramas de oxigênio no sangue,
eu consigo de uma saturação em torno ali dos seus 75% das hemácias. No momento em que eu tenho uma alta concentração de gás carbônico, eu já consigo uma saturação de 60%, já cai 15%, ó, pela lógica. E uma pessoa que está com no momento de baixa concentração de CO2 no sangue, já adquire aqui, digamos assim, uma proporção de uns 90% de saturação das hemácias. Ficou claro isso aqui, galera? Questão do pH? Muito oxigênio, beleza. Muito gás carbônico, falando certo. Acidifica o sangue. Acidificando o sangue, eu diminuo a afinidade da hemácia em se associar ao oxigênio. Baixa concentração de CO2 aumenta a afinidade, tá? E seu pH sanguíneo vai ficar mais básico e aí aumenta a afinidade. Na verdade, assim, de uma forma bem simples, é o seguinte: pH mais ácidos diminui a afinidade, pH mais básicos aumenta a afinidade, tá? E aqui também falo de um negócio interessante. Que caso, por exemplo, que eu vou ter uma baixa concentração de CO2, é o caso quando a gente tem a hiperventilação. Sabe que negócio você fica, sabe, respirando rápido e forte? Você acaba liberando CO2 demais, né? E aí você vai o quê? Ter pouca concentração de CO2 e naturalmente vai liberar poucos hidrogênios. Então seu sangue vai ter uma natureza mais básica, tá? Olha lá, acidose e alcalose sanguínea. Diversos fatores podem provocar um aumento ou redução do pH, tá? A diabetes, por exemplo, é um caso, tá? Porque a pessoa lá com diabetes, ela acaba liberando certas moléculas, tá? Que vão acabar acidificando o seu sangue. Inclusive, a pessoa fica até com um bafo característico, tá? O caso da apneia eu falei para você, né? Que é quando você prende a respiração, se aumenta o CO2. E o caso da hiperventilação é o inverso, tá? E aqui, pessoal, a gente tem aqui falando a respeito do controle respiratório pelo bulbo, né? Que eu já tinha comentado com vocês, vou só dar uma pincelada. O bulbo é essa estrutura aqui, ó. Por exemplo, por que é perigoso você quebrar o pescoço e morrer? Porque, tipo, se você quebra o pescoço, você pode danificar essa ligação do bulbo com várias outras partes do bulbo, com a medula espinhal e com seus nervos cardíacos, os nervos que comandam o pulmão. Esse processo todo de função cardiorrespiratória é automaticamente regulado e controlado pelo bulbo. Então, se de alguma forma você quebra a ligação dessa história, né, através do sistema nervoso, o caminho estar quebrado devido a uma fratura, um rompimento de um nervo, você perde esse controle, você morre, cara. Entendeu? Por isso que pancadas na cabeça são coisas bem perigosas. Porque, digamos assim, você estraga a trilha de comando do negócio. Tá? Então, por exemplo, ó, além do bulbo, a parede da aorta, que é uma veia que a gente tem aqui no pescoço, e das artérias carótidas. Quer dizer, as carótidas são as veias que a gente tem no pescoço, e a aorta é uma grande veia que sai do coração levando sangue para o corpo. Vão ter sensores nervosos que vão detectar as variações de O2 lá, tá? A hora que o O2 cai, a hora que o O2 aumenta, e naturalmente, quando um aumenta, você tem pouco CO2. Se o oxigênio aumenta, é porque você tem pouco CO2. Se o oxigênio está pouco, é porque você tem muito CO2. Que é o que acontece no processo de inspiração e expiração. E o excesso de CO2 no sangue vai fazer com que seu pH do sangue caia. Isso já é suficiente para estimular o seu bulbo a aumentar a frequência respiratória, acelerar a respiração, eliminando o CO2. E aí, naquele momento, aumenta o pH do seu sangue. E lembrando, né, gente, se você prender a respiração, seu coração vai disparar justamente por causa disso. Vai aumentar CO2, o bulbo vai fazer um aumento da sua frequência cardíaca. Tipo assim, ó, vamos expulsar esse sangue aqui rápido para tirar esse CO2 aqui do corpo, porque ele é um veneno.
Essa é a lógica. Olha que interessante que é a questão da hiperventilação e mergulho. O que é hiperventilação, né? Lembrando que o negócio você fica respirando forte e rápido. Porque muitas pessoas acreditam que se fazer isso vai obter mais oxigênio. Tipo assim, uma coisa que não tem tanto embasamento, né? E com isso ela vai conseguir ficar mais tempo debaixo d'água, mas isso aí muitas vezes leva as pessoas à morte. Por quê? A hiperventilação vai gerar um aumento muito pequeno nos níveis de oxigênio. Lembra? A hiperventilação é justamente o que vai fazer com que você libere tanto CO2 a ponto de você ficar com o CO2 baixo no sangue. O CO2 baixo no sangue vai gerar um pH mais básico e aumenta a afinidade da hemoglobina com oxigênio, tá? Então, esse processo todo vai gerar um pequeno aumento de nível de oxigênio, né? Porque você reduz CO2, reduz o pH, beleza. Durante o mergulho, após a hiperventilação, a gente tem o quê? Uma aparente sensação de conforto, né? Pois o excesso de CO2 e não a falta de O2 que vai estimular os movimentos respiratórios. Há uma aparente sensação de conforto, pois é o excesso de CO2 e não a falta de O2 que estimula os movimentos respiratórios. Ou seja, o que vai fazer seu coração disparar e fazer você aumentar a velocidade respiratória é o excesso de CO2, que é o que acontece quando a gente prende o nariz, né, e o O2 vai aumentando, vai aumentando. Quando você faz a hiperventilação, lembra, você joga muito CO2 para fora e aumenta a afinidade com o oxigênio. Então, momentaneamente, aí você faz o mergulho após isso, você tem a impressão que você está com mais ar para ficar mais tempo. Porque como você está com pouco CO2 no organismo devido à hiperventilação, você não sente o bulbo, digamos assim, ele não está sendo avisado que tem que aumentar a frequência respiratória e tudo mais para expulsar CO2, porque naquele exato momento você está com pouco CO2. Só que aí você faz a hiperventilação, pula dentro da água lá e aí sente aquela sensação de, pô, tô com mais ar, tô tranquilo, né? No meu coração não disparou, o bulbo não tá querendo expulsar CO2 porque eu tô pouco. Não que você fica pensando nisso, né? Mas a lógica do organismo é essa. Tá. Como abaixa os níveis de CO2 no sangue, não há aquela sensação de urgência, aquele desespero em ter que respirar. Além disso, se o mergulho é muito profundo, a água vai acabar gerando uma pressão no seu organismo, né, que vai impedir a passagem do CO2 produzidos pelos tecidos para o sangue. A própria pressão da água ali envolvendo o seu corpo vai dificultar a saída do CO2 das células que estão fazendo respiração para o sangue. Tá? Mais tempo se passará então até que a concentração de CO2 alcance valores capazes de excitar o seu bulbo lá no seu sistema respiratório. Então, quando o mergulhador sente aquela vontade de respirar, tá? Porém, muito tempo já se passou e os níveis de oxigênio podem estar tão baixos que ele perde a consciência. Vamos entender isso aqui. Essa questão da hiperventilação na questão do mergulho é um negócio perigoso justamente porque você fica com o CO2 abaixo da média natural e por você estar abaixo da média, você não sente a sensação de respirar. Porque o que vai estimular a sensação do respiro é justamente a concentração elevada de CO2. Então você entra com baixa concentração, você não vai sentir necessidade de respirar. Só que quando for aumentando gradualmente o CO2 do seu organismo, se você sentia a necessidade de respirar devido ao aumento do CO2, você ficou tanto tempo sem injetar o O2 que seu nível está tão baixo que você pode perder a consciência debaixo da água. Tá? Isso aqui, gente, a gente está falando no caso de mergulho da pessoa que não está usando cilindro, né? De oxigênio, que senão basta sugar ali que vai ter. Eu tô falando que é a pessoa que tem mergulhos desse tipo, né? Sem ajuda
e respiradores, tá? Então, quando a pessoa às vezes vai sentir vontade de respirar, ela já não vai conseguir, ela pode perder a consciência, meu irmão. Você perdeu a consciência, desmaiou dentro d'água, seu organismo vai respirar normal, vai entrar da água para dentro do seu pulmão. Aí, se ninguém te puxar lá dentro dos minutos, você tá morto, tá? E outra coisa, além disso, existem esportes, né, de mergulho desse tipo, que é tipo não sei se é a apneia, tem um nome certo. E o maior problema é o seguinte, se o cara entra nessa aqui, o cara vai lá fazer um mergulho desse aqui lá, 25, 30 metros, e ele faz essa cagada aí. Aí chega lá embaixo, de repente ele sente aquele desespero de respirar e ele não desmaiou, mas tá sentindo que ele tá quase desmaiando. Se ele resolve subir rápido, ele vai ter um outro problema, que é a variação de pressão brusca, tá? Essa variação de pressão brusca no organismo dele, que vamos supor, a pressão, quanto mais água está em cima de você, mais pressão ela está exercendo no seu corpo. Quanto mais você sobe, menos pressão você vai ter no seu corpo. Então isso vai influenciar no mecanismo do seu funcionamento do seu corpo inteiro. Então quando o mergulhador está no fundo, se ele sobe rápido, ele pode desmaiar por uma variação brusca de pressão. Ele pode ter um rompimento de uma veia na cabeça. Pode ter uma série de coisas. Quando esse é muito grande, o corpo da pessoa ele até, digamos assim, explode os vasos sanguíneos. Tá? Porque é uma variação tão brusca que o cara morre. Tá? Então o negócio não é brincadeira. Tá? Então é isso aí. Pessoal, fechamos aqui a nossa aula. A gente fechou a matéria. Naturalmente, nós vamos passar um mini teste, tá? Aí eu vou passar lá próximo do final de semana, lá, quinta ou sexta. E eu aviso vocês, beleza? Beleza. 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 Então tá jóia então. Por hoje é só. Abraço aí.